Bem-vindos a mais um Diário Semanal. A gente está aqui sexta e domingo dando as notícias para vocês com humor, mas hoje é completamente diferente. Hoje é um daqueles dias de bate-papo. A gente quer falar hoje de televisão, novela, o que mudou, o que tá igual, o que as pessoas pensam que mudou, polêmicas. Não que a gente goste de falar de polêmicas, mas é o que dá o algoritmo. Vocês vão comentar, vocês vão compartilhar com alguém um trecho. Então eu recebi o meu amigo aqui, que é um especialista, um doutor em novelas, um PhD em novelas, nem sei qual que é o título dele, mas eu tô dando esse doutorado para ele. Nilson Xavier, muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, Bruno. De nada. Na verdade, eu às vezes fico com vontade de bater papo com as pessoas, mas não tem motivo para eu ficar fazendo perguntas. Igual Aí você chama pro programa. Eu chamo pro programa. Que te confundem mais com Newton ou com Nelson? Com Nelson. Porque com Nelson? Tem um ator chamado já falecido, Xavier, grande Nelson Xavier. Que ele fez o Chico Xavier. Fez o Chico Xavier, exatamente. Fez o Lampião lá nos anos 80. Sim. Nelson Xavier. Por isso que chamam. Por isso, me chamam de Nelson. Aí eu digo, Nilson. É tão ruim ser acreditado diferente. Ai, Bruno. Já te acreditaram diferente? Mota não acertam. Não é tão difícil, né? Mota não acertam. Mas trocam por o quê? Trocam por qualquer coisa. Eu tenho cara de Rodrigo, não é nem porque é parecido, tenho cara de Rodrigo já, quando a pessoa não sabe. Eu cheguei num camarim outro dia e tinha uma homenagem pra mim. Tipo, alguém do teatro falou, é muito legal, que legal receber essa pessoa que a gente gosta muito aqui. Vamos mandar fazer um negócio pra ela? Mando. Vamos. Aí mandaram fazer um balão. Bruno Matos. Ai, meu Deus. Era a minha assinatura. A pessoa copiou a assinatura pra fazer uma homenagem e escreveu Matos. Você imagina? Imagina. É triste. A gente fica tipo, não sou eu. Quem será que é Bruno Matos? Tem um Bruno Matos em algum lugar muito triste agora que não tem um balão pra ele. Então, Nelton. Diga, Bruno Matos. Televisão é uma alquimia, né? As coisas às vezes tem tudo pra dar certo e dar errado. Tem tudo para dar errado, dar certo. Pois é, eu sempre penso o seguinte, que se a Globo tivesse uma fórmula pronta, todas as novelas seriam um sucesso, não é? Sim, é verdade. Mas não é assim que acontece. Nunca é assim. É sempre uma incógnita, é sempre um voo sem o piloto, sabe? Eu acho que tem algumas coisas que estão na fabricação da novela que são muito difíceis de controlar. Então, assim, o autor tem que ter uma boa ideia para conseguir vender para a Globo. Não é vender para a Globo, ele mesmo sendo contratado. Eu quero fazer uma novela sobre parede. A Globo fala, parede não tem graça nenhuma. Faz sobre urso, entendeu? Aí o cara, tá bom. Então ele tem que ter uma ideia que tem que ser vendável. Se ele falar, eu tenho uma ótima história aqui de um cara que gosta de uma menina. Então todo mundo não vai fazer. Exato. Então ele tem que ter essa ideia, tem que vender essa ideia. A Globo tem que aprovar. Alguém vem lá, dá um pitaco, mexe, escalar o elenco. Ou seja, eu pensei no Cauã, mas me deram esse outro cara aqui. Não, antes disso tem o diretor. O diretor tem que ter uma sintonia muito grande com o autor, tem que entender o que é a ideia que o autor quer passar. Quantas novelas caíram aí? Nossa. Não, e aí tem que ir ao ar e a gente olha e fala... Exato, é bem assim. E aí às vezes... E a grana investida, né? Cara, porque a gente tá falando um investimento a longuíssimo prazo, porque não é como uma série... As séries americanas, eu entendo também, às vezes, como o sucesso vai virando um grande sucesso, porque... Todo mundo quer acertar, mas ninguém se compromete com 8 temporadas. Você fala, vamos fazer uma. Às vezes não é nenhuma. Vamos fazer um piloto. Tu faz um piloto. Agora vamos fazer uma. Aí tu faz 20 episódios, 24. Antigamente era tudo 24. Foi bom. Vamos fazer mais uma. Tem gente que nesse mais uma já erra tudo. Sim, porque às vezes a história não rende mais do que uma temporada. Não, e quando a história não rende, mas eles falam, azar o teu, vai ter 8, Exato, porque o povo gosta muito. Vai ter que fazer render. A novela não, numa tacada é assim, ou tem 200 ou não tem 200 episódios. Pois é, e tem novela que não rende 200, né? Não rende nem 100. Tem novela que não rende nem 100 e você vai ver, gente, essa novela não rende essa história. A história acabou. Pra onde que o autor vai? Já aconteceu. Já, você lembra um grande exemplo de novela que acabou na metade? O Tempo Não Para era uma novela das 7 que falava sobre um povo que ficou congelado por, 100 anos. Isso. A ideia da novela era maravilhosa. E acho que é o grande papel de Edson Celulari na modernidade. Empolgante. O Edson Celulari estava super bem como aquele cara lá do século XIX que acorda no século XX, ele e a família toda. Pensei outro dia, será que...
Gente, depois de um mês não tinha mais história. O autor havia esgotado a trama maravilhosa dele. Não, um mês exagero meu, 2 meses. E aí, a novela dura 6 meses. O que ele fez Ele tinha um argumento, a ideia, essa ideia que vende, né? Essa ideia do sitcom. Não, é um cara que ele é de Marte e vai morar com alguém que é da Terra. Ó, ótima ideia. Nunca fizemos esse sitcom. Então ele tinha essa ideia. E no meio não tinha mais a novela é o novelo, né? Aquele fio de onde você vai puxando. Quando você vai ver, ele tinha uma ótima cor no novelo, foi puxar. Isso, acabou, estava cortado. Mas eu acho que às vezes o cara só descobre lá no meio mesmo. Sim, também. Ele vende lá na sinopse e tem tudo. Quando vai ver, ele fala, gente, não conta pra ninguém. Não, e tem outra coisa também. Antigamente, quando qualquer coisa que a Globo punha no ar dava audiência, porque as pessoas só deixavam ligado na Globo, ou porque as pessoas não tinham outra forma de entretenimento, ou porque não existia internet. Então, tudo que a Globo colocava no ar dava audiência. Antigamente, o autor podia se dar ao luxo de fazer esse tipo de coisa. É a barriga. A barriga, entendeu? Tipo, eu vou começar a escrever a novela, tal. Lá no meio eu vejo. No meio eu me viro, ou seja, empurra com a barriga para terminar a trama lá no final. Hoje em dia não dá mais para fazer isso, né? Porque o povo já, na primeira semana, não, vou ver uma série da Netflix. Troca. Tem uma coisa que eu acho que tem esses dois tipos de autor. Tem aquele que economiza, porque é a história dele, ele fala, não posso gastar, porque isso é minha virada lá no final. Meu último mês na novela é esse, eu não posso disparar ele agora. Okay. E tem aqueles autores que eu lembro que tinha uma frase da Janete Claire, que é assim, tem, gasta, vai pondo, inventa mais. Vai pondo, vai fazendo, era o teu final. Mais. Sabe quem era faz o teu final, isso? vai pro primeiro mês. Sabe quem faz isso? Valcir Carrasco. Valcir faz isso. Valcir da cambalhota. Ele Valcir começa uma novela dentro da novela. O Valcir, a premissa era uma, ele vai, não tá dando, ele termina aquilo, tem o final da novela, que começa outra coisa. E recomeça uma nova novela com o mesmo, sabe, com os mesmos personagens. A gente tem aquele exemplo daquela novela da Sete, era Morde a Sopra? Dinossauros e Robôs, né? Vulgo Dinossauros e Robôs. Isso. Exato. Ele tinha a trama A, não deu. Ninguém queria saber da trama A. O casal, era os Dinossauros e Robôs, a família Alexandre Robô. Beleza, trama B, Matheus Solano, Dinossauros. Ninguém quer saber de dinossauros, ninguém quer saber de... No Friends não dava certo a história de dinossauro com o Ross. Aí história 3, era uma outra que eu não lembro. Aí a história 4 dele, que era o filho que rejeitava a mãe, menino, virou a história 1, ele não tá nem aí. Sim, ele tá assim, essa é a história? Então essa é a história. Lógico. Exatamente. Ele dá a história. Ele faz isso. E tem aquelas novelas também que vão virando refém do sketch, né? Tem uma cena que deu certo, não tem? E aí vai virando aquele sketch, vira Zorra, né? Novela da Sete. Você sabe que eu tenho, pra mim, as grandes novelas da minha vida, elas são todas novelas da Sete. As minhas também, sabia? Pra você também? Nos anos 80, porque nos anos 80 era Cassiano Gabos Mendes e Silvio de Abreu. Então era uma atrás da outra. Suas grandes novelas. Elas por Elas, Guerra dos Sexos, Vereda Tropical, Bebê a Bordo, Breg Chique, Que Rei Sou Eu, Top Model, Vamp. Que curioso. Como eu sou mais velho que você, você não deve saber da metade do que eu tô falando. Assisti todas essas. Elas por Elas eu achava meio chata pra mim. Era do Mário Fofoca. Como chata? Vai ter um remake agora. Então que curioso. A minha cabeça que você era muito criança, você não entendia. Não, Elas por Elas tem aquela trama das mulheres todas, né? E o Mário Fofoca. Isso. Na minha cabeça eu separei. Entendi. Porque teve a série do Mário Fofoca depois. Teve. Então eu separei. Então Mário Fofoca pra mim é uma coisa, que é o Luiz Gustavo. Luiz Gustavo. E Elas por Elas é outra. Mas tá vendo como uma coisa deu certo nessa novela? Sim, não estava previsto, sabia? O detetive ia participar só nos 5 capítulos. Então, aí o Luiz Gustavo olhou e disse, deixa eu fazer esse detetive, falou pro Cassiano, deixa eu fazer esse detetive, vamos incrementar esse detetive. Ele enriqueceu o personagem, o próprio autor, e foi o estouro. O grande sucesso da novela foi o detetive. Está previsto para ter um remake agora, então vocês já vão saber do que a gente está falando. Que vai estrear no segundo semestre desse ano. O papel está prometido pro Odinê. Não sei. Vou falar, coisas dos bastidores. Acho que ele vai fazer muito bem. Ele é provavelmente um dos cogitados, com certeza. Não sei. E acho que faria super bem. Faria super bem. Super bem. É que ele não na idade. Tá na idade. Tem que ser um ator comediante, um ator de humor, entendeu? Eu acho que tem que ser. Então eu acho que ele faria bem. Eu ouvi falar do Stablish também, que acabou já fazendo novela do começo ao fim. Também sabe faria porque a pegada da novela é muito difícil. Mas eu ia dizer que
Novela das 7, pra mim, eram as grandes novelas, porque eu era proibido de ver a novela das 9. Sabe que eu também, quando eu era criança... Ah, você também? Mas sabe por quê? Porque os meus pais respeitavam aquele selo da censura federal. Esse programa é proibido para menores de 12 anos do ar, mais um campeão de audiência. Mas você não lembra disso. Pra mim, ainda... No começo, quando eu era mais novo, tinha 8 anos, ainda tinha o selo. Mas é que quando o Cid Moreira e o Sérgio Apalin diziam boa noite, eu tinha que dizer boa noite pra cama. Ah, é? Então era isso. Eu podia ver até o Jornal Nacional. Veja bem, minha família fala, não, as notícias verdadeiras você pode ver. A novela, jamais. Essa novela é pra adulto. Quando eu chegava no colégio, tava todo mundo falando da novela das Sim, 9. Todo sim, mundo não, né? sim. Algumas pessoas falando da novela, mas eu não sabia, eu queria falar da novela das 7. Igual novela você perdeu nesse esquema? Tipo, Rainha da Sucata, você assistiu? Perdi Rainha, perdi tudo. Tieta. Ah, não é Eu possível. adorava a abertura, eu podia assistir sábado, era por causa do horário. No sábado eu podia ver. A Isadora Ribeiro pelada você podia ver Podia no ver, sábado. podia só ver. uma vez por semana. O que eu podia ver? Geralmente eu pedia pros meus pais pra ver até a abertura. Porque eu queria ver, era uma época que eu queria ver a abertura mesmo, porque eram aberturas mágicas, era a abertura de Sim. Tititi. Eu ficava olhando e falando, gente, como é que essa, eu esqueci o nome da coisa, agulha, olha, agulha. tipo, novela eu tô lembrando, Elas por Elas, claro que eu sei, agora um negócio que passa no tecido pra costurar, não lembro. Eu ficava, como é que essa agulha passa? Tieta, né, como é que era aquele efeito dela fazendo assim, a Isadora Ribeiro no tronco. O Brag Chic tinha um cara pelado na abertura? Sim, nossa, aquele cara pelado não ficou na minha cabeça Sua anos. retina. Pelado. Eu passava nas lojas e pegava o LP do Brag Chic, que era ele também. Que era ele, E eu é. fazia assim pra ver se tinha alguma coisa embaixo da folha. Brag Chic. Que Essa, horror. vamos falar então. Grandes novelas das 7 pra mim. Brag Chic pra mim merece remake porque é muito boa a trama, né? É muito boa. Eu vi no Viva recentemente, quando passou de novo. com Uma Marília rica Pêra. e uma pobre, por causa do marido pilantra, tem que Isso. trocar de lugar. Isso, pra mim, É fantástico, não é? isso é muito plot, bom. É muito melhor bom. ainda porque é Marília Pêra e Glória Menezes. Glória Menezes, que é a cara, Exatamente. né? As duas, porque você vê, a Glória Menezes, tudo bem, fazia mais papel de rica. A Marília Pêra fazia as duas, mas você queria ver elas trocando de lugar, né? Isso é muito divertido. É muito divertido. Isso é muito divertido. bom. Brag Chic é uma novela excelente. Que Rei Sou Eu já Que Rei passou da Sou hora Eu, de ter remake maravilhosa. também. Que Rei Sou Eu. Maravilhosa. Silvio de Abreu, aquelas 3, 4 novelas principais da carreira do Silvio de Abreu, novela das 7, pra mim aquilo é tudo bom. Guerra dos Sexos. Exatamente. Cambalacho. Guerra do Sexo, Cambalacho, Sassaricano, Deus nos Sassaricano, acuda. Deus nos acuda. Eu até entendo que pra um remake podia juntar, porque eu sei que tem barriga no meio dessas novelas, é uma Mas você loucura. lembra que teve um remake de Guerra dos Sexos que não deu certo. Mas é que não era um remake. Eles só pegaram e fizeram igual. Fizeram igual. O problema é, eu acho que o remake merece que você resolva os problemas da primeira versão. Porque você tem um outro olho. Você pensa assim, não, já tem uma barriga aqui. Não, e ali também tinha um problema de elenco, tinha uma direção que já não era mais... Era uma direção preguiçosa, uma direção estranha. Eu acompanhei triste o remake de Guerra do Nossa, Sexo, porque não era um remake, só regravaram. Era de chorar, não era comédia, era pra Nem chorar. toda novela você pode só regravar. Eu acho até que algumas podem. Você pode só regravar. Mas você tem que, inclusive, fazer assim, Guerra dos Sexos, a premissa que é que há uma guerra dos sexos e que o homem não ganha mais que a mulher, ela é uma premissa dos anos 80. Só Exato. que aquela novela tinha que ser de época dos anos 80. Exato, era uma coisa da época, né? Que não cabia mais Então nos fizesse anos, de época. em 2012, como Porque foi a gente feito. conseguia fazer criticando os anos 80, Sim, entendeu? exato. Então acho que eles perderam a oportunidade de fazer ela, remake, de época E de outra, novo. Guerra dos Sexos abriu caminho para um humor na televisão que não existia até então, que gerou frutos, o Armação Ilimitada, o TV Pirata, e que hoje em dia é uma coisa que não é mais novidade nenhuma, mas era uma grande novidade na década Aquele de 80. corte rápido, né? A atuação dos atores era livre, mas também porque era Fernando Montenegro e Paulo Altran, e os cortes rápidos. E também a quebra da quarta parede e a chanchada, era a chanchada na novela, que não tinha até então. Porque o Cassiano, que também era o autor das 7, ele era um autor de uma comédia mais sofisticada, uma Muito comédia de sofisticada. diálogo, entendeu? Era o E diálogo rápido. Exato. E o Silvio é a comédia da ação. Da é chanchada, o pastelão, ele a chanchada, adorava as chanchadas do entendeu? cinema, né? Então isso tudo soava muito novo para a televisão lá no início dos anos 80, quando o Guerra do Sexo foi ao ar. Então, tudo isso acabou se perdendo, porque já não era mais novidade nos anos 2010, quando o remake foi ao ar. Então, não podia dar certo. E falando um pouco, assim, a gente tá falando das novelas da 7, que na grande maioria são novelas mais voltadas para o humor, né?
Que a Globo dividiu um pouco assim. Novela das 6, as pessoas estão voltando para casa, aquela novela Isso, mais Água com Açúcar, mais de Água acordo com o Açúcar. público, que é a maior audiência naquele horário, né? Pelo menos, isso é uma fórmula antiga, que vem desde a década de 70. Então, o horário das 6 é uma novela mais Água com Açúcar, a novela das 7, entende-se que os filhos estão em casa, voltaram da escola, então vamos pegar também o público jovem, então é uma novela com pegada cômica, e a novela das 8, no horário nobre, no prime time, é um drama mais pesado, tal. E lá na década de 70 havia ainda a tal da novela das 10, onde se faziam experimentações, o Espigão, o Rebu... Ou adaptações literárias. Exato, Gabriela, enfim. Hoje, o que você acha? Você acha que é assim? Você trocaria? Você fala, gente, caiu já, tá todo mundo trabalhando toda hora. Eu acho Quem mais chega no trabalho? É que assim, também, isso que você falou, né? Tá todo mundo trabalhando essa hora, tanto que antigamente a novela das 8 era às 8, a novela hoje é a novela das 9, Mudou né? já. Então, isso desde os anos 90 começou essa progressão. A novela das 8 foi cada vez mais começando 8h30, mais tarde. 8h45. E hoje ela começa 9h30. 9h30. Então, imagina, na década de 70, a novela do prime time da Globo começava às 8. E hoje a novela do prime time da Globo começa às 9h30. Então, o ritmo de vida da sociedade mudou muito de 40, 50 anos para cá, né? Então, tem isso. Mas a gente vê que Mas a a novela fórmula das 6, ainda é essa. ela é ainda um pouco... Ainda é isso, ainda é o Água com Açúcar. Água com Açúcar no sentido de um drama mais feminino, talvez, vamos Eu acho chamar que assim. ele é mais delicado, ele não é pesado mesmo, não tem os temas não controversos. É um drama pesado. Isso. Às vezes é até engraçadinha a novela das 6. Sim, tem que ter humor, Você né? manteria isso como um espectador? Como espectador, é o que eu espero. É o que eu espero porque, não sei se... Como espectador de TV aberta, né? Porque também existe essa questão do streaming, que você vê a novela que você quer, a hora que você quer, independente do horário, então... Eu acho que essa pesquisa levou a essa decisão lá nos anos, 40 anos atrás, estamos falando disso, mas ela também acabou determinando um hábito pro horário, né? Exato. É assim, então Exato. tudo bem, Exato. é assim. Exato. Você sabe que eu tenho alguns amigos autores, né? E o pesadelo deles era... Alguns escreveram Malhação, né? E que durante algumas temporadas era espetacular a audiência de Malhação. Sim. O pesadelo de quem escrevia Malhação, que era uma novela das 5h30, era que o Vale a Pena Ver de Novo fosse atrasado, como agora é, para vir logo depois de Malhação. Acabasse a sessão da tarde e entrasse o Vale a Pena Ver de Novo. Aí eu perguntava, mas por quê? Porque seria uma novela, entregando pra vocês novela, eu falava, não, porque Malhação a gente tem um orçamento de 20 centavos. A gente tem orçamento 2, de 3 centavos, estrelas né? só. Se você vem do Vale a Pena Ver de Novo, sei lá, com Avenida Brasil, que seja. Sim, tu sim. tem Carminha, tu tem, sabe, tá lá Adriana Esteves, tá lá Murilo Benício. Quem que quer ficar vendo Malhação com esse bando de gente que ninguém conhece? A gente tentando fazer uma novela com gente que ninguém conhece, 2, 3 estrelas. Mas essa Malhação aí de centavos era a Malhação de centavos que a gente fala, a Malhação com orçamento baixo, que realmente era. É lá do início, né? 1995, quando começou, até a década de 2000. Não, mas mesmo agora no final eles falavam que a questão do orçamento era, às vezes eles queriam trazer uma grande estrela, mas realmente a folha não entendi. cobria. Você não podia, você tinha que ter 3 estrelas. Sim, o resto, sim, o salário sim, é mais de baixo. fato, de Era o fato. jeito da Globo diluir. Sim. Por quê? A gente tem que lembrar que é um horário que também não tem anunciantes, Exato. porque não era horário nobre. Por que o horário nobre é nobre? Como dizia o Carlos Alberto de Nóbrega pra gente. Porque o povo não chegou do trabalho. E amanhã o comércio não abre. Que ele falava, a gente perguntava, por que você não quer voltar à praça para sábado? Ele falou, sábado é um dia ruim para vender, porque domingo o comércio não abre. Eu falei, que comércio que abre hoje? Você compra tudo na internet. Até isso, Mas né? é isso, porque o anunciante não está ali ainda, porque as pessoas não chegaram do trabalho. Mas acho que Malhação, eu vou fazer em forma de pergunta, eu ia dar uma opinião. Mas você acha que acabar com Malhação tá fazendo bem para a Globo, mal para a Globo, foi uma boa ideia, foi uma ideia ruim? Eu acho que foi, naquele momento, eu acho que foi uma boa ideia. A Globo aproveitou a pandemia, talvez para acabar com algo que já estivesse dando dor de cabeça para ela, porque também a Malhação, assim, tirando alguns títulos, como Malhação Viva a Diferença, do Karl Hamburger, por exemplo, que era ótima, todas as outras eram bem meia-bocas, né?
Então, porque essa questão de que a Malhação forma novos atores ou autores, bem, qualquer novela lança novos atores. Então, as novelas continuam formando novos atores e novos autores. Então, a Malhação, essa coisa que a Malhação era uma escola, já não cola mais. Então, eu acho que fez bem, Mas você sim. não acha que é um jeito de você testar algumas pessoas com menos visibilidade, isso não ajuda? Vou dar o exemplo da Jade Picon, que foi jogada direto numa novela das 9 no papel dramático. Antigamente, numa outra era, alguém falaria, não, antes, passa ela aqui, ó, vamos ver o que ela faz aqui, ó, dá um papel pra ela aqui numa Malhação, menos gente vai ver. E autores também, às vezes o autor não aguenta uma novela, porque eles tentavam, ó, escreve essa Malhação aqui, vamos ver. Não pirou? Então, Escreveu mas 150 capítulos? Bem, a Alanis Gillen, que fez a Juma do remake de Pantanal, ela começou, como você está falando, acho que na última, né? Na última temporada da Malhação. E as pessoas nem lembram. Não, Você as vê, pessoas não começou sabem em quem Pantanal. era ela. E ela era uma das protagonistas. As pessoas nem sabem, não conhecem o nome. Ficaram conhecendo depois que ela foi a Juma. Mas você lembra que o Ricardo Mack... Mas ele não começou em Malhação. Eu acho que ele foi pra Malhação Não, justo. depois. Ele começou logo como a Jade Picon, na novela da Glória Pérez. E eu falo às vezes, se ele tivesse começado... Começou um Explode Coração, né? Se ele tivesse começado... Nós estamos falando do Cigano Igor. O Cigano Igor. Se ele tivesse começado antes, alguém tivesse visto... Espaço pra pessoa piorar e melhorar e aprender. Exato. Porque eu queria lembrar que o Cauã Raymond também começou super mal em Malhação. Ele não era bom. Não, claro que não. Ele não era bom, ele não era horrível. Não. Mas ele não era nem tão bonito, Não. ele era bonito, mas não era tão bonito. Sim. E não era nem tão bom. Era O um Cauã Raymond moleque, né? Era um moleque. Sim, mas é um cara que se você dá espaço e ensina, ele aprende. Porque Exato. ele foi fazendo comédia, aí foi Da Cor do Pecado. Isso. E agora ele eu acho ele brilhante. A televisão acaba sendo uma escola para muita gente, né? Então é isso também. A Glória Pires também começou criança. Pires ou Pérez? Glória Pires. Também começou criança na televisão e foi se aprimorando com o passar do tempo. Aí é outro jeito de começar, porque você tá invisível porque você é criança. Sim. E eu vejo que a Globo tá diluindo Malhação em outras novelas agora. Exato. Toda novela tem um núcleo que alguém tá começando, Sim, menor. como a atual novela das 7, Vai na Fé, que estreou não faz tanto tempo, tá cheio de rostos jovens que a gente nunca viu antes e que, caso Malhação ainda estivesse no ar, talvez estariam fazendo Malhação. Eu fico curioso, hein? Será que tem que voltar a Malhação? Será que não é um bom negócio pra Globo voltar Não sei. do que queimar uma pessoa? Porque eu acho... Claro que enquanto comediante, no Diário Semanal das Notícias, vem a notícia da Jade Picon aqui, a gente vai zoar ela porque tá muito ruim e tal. Mas eu acho cruel, porque eu acho que assim... Cara, é um convite que se chega pra você vê, a Jade Picon não tá fazendo por dinheiro. Você fala, não, vou fazer, tem um cara aqui que tá me convidando, a Globo tá me convidando, tá dizendo que eu posso fazer a novela das 9, então é porque eu posso. E difícil dizer não e você toma uma cachotada no mar. Você acredita, né? Você acredita Porque naquilo e, de repente... Não é bolinho, não é só bolinho, porque não é atriz. Gravar uma novela, gente, não sei como as pessoas não piram protagonista de novela. Sim. Que encara... Que grava muitas cenas, que trabalha Chega às 9 da manhã, muito, grava até exato. 9 da noite e vai ler os Exato. do outro dia ainda. Exato. E autor, a mesma coisa. Malhação também servia para treinar também. autor. Porque a gente tá falando de duas coisas aqui. Ator, e agora eu queria falar de autor, que tem esse debate, né? Não tem mais bons autores? Tem sim. O maior exemplo disso é a Rosane Svartman, que é a atual autora da novela das 7, Vai na Fé, que ela veio de duas outras novelas das 7 que fizeram muito sucesso, Totalmente Demais e Bom Sucesso. E também escreveu Malhação, né? Que fez Malhação Sonhos, que foi uma Malhação que fez sucesso. Então ela é uma das nossas melhores autoras no momento. Tem bons Globo. autores, então. Tem bons autores ainda, jovens e com gás, né? Porque nós também precisamos lembrar que aqueles veteranos, eles já não têm mais o gás que eles tinham Eles são antigamente. veteranos há muito tempo. Há quantos anos a gente chama eles de veteranos já? Então, desde os anos 60, né? Benedito Rui Barbosa, ele já não escreve mais. Manuel Carlos aposentou-se. Aguinaldo Silva foi mandado, aposentou-se. Glória Pérez está escrevendo. Agora Silvio mudou de carreira. Silvio mudou de canal. E é isso, eles precisam ser substituídos, porque o Gilberto faleceu não faz muito tempo. O Benedito, eu acho um desses autores que são muito impressionantes para mim, a gente estava até conversando antes. O Benedito, as novelas dele são muito boas. São boas. Boas, assim, eu acho que elas são
sempre fico impressionado, não tem muitos personagens, ele tem a historinha dele pra contar, ele tem o ritmo dele, não é uma novela, um monte de reviravolta pra assistir, mas é uma novela que você senta pra assistir naquele ritmo lá, e a novela vai, ele volta, ele... Que é uma outra coisa, e ele se repete bastante, e mesmo assim as novelas fazem sucesso. O público gosta de ver as mesmas coisas, talvez. É tipo desenho animado, né? Ele faz exato. assim, Rei do Gado, vou trocar de roupa, agora é na Bahia. Pronto, Gente, renascer. Pantanal, na Manchete, tinha vários ingredientes que a gente conheceu agora no remake. Assim que ele terminou Pantanal, ele foi contratado, ele voltou pra Globo e escreveu Renascer. Renascer é uma espécie de Pantanal Reloaded, porque tem muitos elementos de Pantanal em Renascer, sabe? É tipo o Mickey nos quadrinhos, porque tem o Mickey, né? Aí você vai ler um quadrinho, tem o Mickey Detetive. Aí você vai ler um quadrinho... Porque tem o primo do Mickey. Não, o Mickey troca de roupa e vai viver outra aventura, entendeu? É o Mickey e outra roupa. Exato. É o Renascer, é o Pantanal na Bahia. Exato. O Rei do Gado, é o Pantanal do Gado. Exatamente. São os mesmos ingredientes. O Terra Nostra é praticamente um remake de uma novela que ele já havia feito na TV Bandeirantes, Os Imigrantes. Então, e assim vai. Esperança é Terra Nostra 2, sabe? No exterior é Terra Nostra 2. É Terra mesmo, Nostra né? 2, exatamente. Terra Nostra fez um grande sucesso no exterior, já por causa do Rei do Gado, e aí eles vendem literalmente como Terra Nostra Porque 2. eles queriam uma Terra Nostra 2 mesmo. E a ideia do Benedito era dar continuidade àquela história do Mateu e da Juliana. Só que aí ele viu que ficou inviável e mudou. Parece eu, na Criou Manchete. novos personagens. Jasper fez muito sucesso, eles lançaram Jaspion 2. Mas não era Jaspion 2, era Spielberg, era outra coisa. Só fizeram um Jaspion 2. Me enganaram! Por que fizeram isso? Benedito é muito bom. Qual novela... Eu falo que o Benedito é muito bom porque eu fico impressionado com essa... Sim, não. E eu sempre acho outra coisa também, como as finais da novela do Benedito são muito dignos pra mim, porque ele vai terminando história por história. Então, às vezes, 2 semanas antes do final, tem personagem já com final. Por quê? Porque ele não quer aquele último capítulo de tá bom, casou, viajou, mudou. Exato. Ou personagem que some, desaparece, que fica sem final, né? Não, ele Manuel Carlos é muito assim, sabia? Nossa... Manuel Carlos é Manuel assim. Carlos é o rei dos grandes casamentos, que no grande final você quer cortar pro cara falando que bom que nós vamos pra França. Esse é o final E o boom de crianças nascendo, de bebês, né? Como Laços de Família, que tinha, sei lá, 5 bebês no último capítulo, uma coisa absurda. E parece que ele quer guardar tudo pro último capítulo. O Benedito ia fechando, vai fechando. Ele tem essa dignidade dele. Exatamente. Não sei se ele fala... Esse respeito com o público, isso é respeito com o público. Mas mesmo tempo é um respeito e uma arrogância. Quer que se lasque, eu vou fechando 2 semanas antes. Não quero que essa cabeça querem ver no final. Eu acho que o grande autor tem que ter um misto do respeito com o quero que se lasquem. Porque senão as pessoas ficam pedindo e ele vai fazer. Não, claro que não. Ele não pode, né, entre aspas, abrir as pernas, porque senão ele tá lascado. É ele que se lasca, né? Que merece um remake que não teve ainda? Você vê que a Globo se abriu pros remakes. Não tinha essa hipótese de fazer remake na novela das 9 antigamente. Só teve um até hoje, que é Selva de Pedra. As pessoas falam muito em remakes e eu sempre retruco. Gente, existem remakes desde os anos 60. Existe. A Globo faz remakes desde os anos 80. Até de outras emissoras ela fazia. Sim, Mulheres de Areia, Viagem, grandes sucessos de Ivani Ribeiro eram remakes de novelas antigas. Foi só agora, Éramos Seis, não. Que Éramos Seis é um remake da Globo, uma novela do SBT, que era uma novela da Tupi e assim por diante. Mas, de fato, novelas das 9, do prime time da Globo, remakes, houve apenas Selva de Pedra, lá nos anos 80, que era um remake de uma novela dos anos 70. E agora a Globo fez, então, um remake de Pantanal, que era uma novela da TV Manchete, todo mundo conhece essa história. E agora parece que vai haver um remake de Renascer. E o remake de Elas por Elas, que nós estávamos falando aos poucos, agora há pouco, vai estrear agora esse ano ainda. Acho ótimo. Eu acho melhor ainda, como a gente estava falando, quando eles conseguem acertar. Por exemplo, o achado de Tititi para mim foi a Maria Adelaide Amaral saber que ele não tinha tanta história e juntar com um pouquinho do Plumas e Paetês. E mais um quê? Tinha mais um outro. Plumas e Paetês. Ela pegou uma coisa do Plumas e Paetês que estava até desperdiçado e juntou no Tititi. Exato. Eu acho essa ideia muito boa, você juntar duas. A Ivani havia feito isso na novela Mulheres de Areia. Que aquela trama do espantalho era uma novela antiga chamada O Espantalho. Que não tinha dado certo. Exato. Que é a trama do Raul Cortez, né? É a trama do Raul Cortez, exatamente, na praia. Grande novela de Marcelo Mansfield, ele ficava fazendo a escada do Raul Cortez. Eu lembro. Ele sempre vem aqui e lembra, o Raul Cortez ótimo. é último. Quem sabe chama o Marcelo Mansfield se tiver um remake. Mulheres de Areia, então, você acha que merecem remake? Fala, tô perguntando essa, mas eu quero saber quais você acha. Sabe que tem novela que você não quer que tenha remake? Porque por foi causa boa do demais? apego. Sabe, tipo, Vale Tudo. Deus o livre fazer um remake de Vale Tudo.
Até que hoje em dia tem coisa que nem vai mais vale ali, né? Como assim? Vale tudo a Regina Duarte. Mas a Regina Duarte não vai fazer o remake de Vale Tudo. Mas, Nem pra mas Odete me deu um Roitman. desgosto, me deu um desgosto. Nem pra Odete Roitman a gente quer ela fazendo esse remake. É bom escalar ela pra vilã mesmo. Quem matou foi Cássia Kiss, inclusive. Mas eu digo assim, mas tem novelas que eu acho que merecem remake. Tipo A Viagem. A Viagem merece um remake, também acho. Merece fazer em HD, vender pro mundo inteiro, sabe? Merece, porque Aquilo é uma novela. É uma novela que tem um apelo muito grande, né? Aquilo é novela com N maiúsculo, porque tem a chamada, né? Tipo, vamos contar pra você uma história, vida após a morte. Legal já. Mas ela vai a capítulo por capítulo, tem mais uma história. Vai construindo aquilo tem mais de uma forma tão envolvente, né? Aquela família é a família de todo mundo, sabe? Eu acho que a Ivani Ribeiro tinha isso. Ela escrevia para a família no sentido de que a novela, você reconhecia nas famílias dela a tua família ou, sei lá, alguém que você conhecia. Isso era muito legal na Ivani. Isso. E A Viagem tem muito disso. As novelas da Ivani são muito boas. As relações de irmãos, sabe aqueles irmãos aí, a Diná com a Estela, aquilo era tão bonito, né? Era muito gostoso fora de ver. toda a pesquisa espírita mesmo. Uma novela importante espírita, mas é uma novela que fala com todo mundo. Exato. Que a Globo faz novela espírita, não parou de fazer, né? Teve o Amor Eterno Amor, teve a última... É sempre Espelho um da tema... Vida. Espelho da Vida. É sempre um tema que mexe com as pessoas, né? Exato. Além do Tempo, aliás, novelas ótimas da Elizabeth As novelas são boas, porque a trama espírita, ela pressupõe uma questão dramatúrgica, né? Não, Quem era você em outra vida? O que você vai fazer nessa? Essa questão é muito tipo, ai meu Deus, e a vingança? É muito propício pro folhetim, porque o folhetim te faz sair da realidade. Você vê novela pra quê? É a fuga da realidade mesmo, entendeu? Você não quer ver a realidade na novela, porque senão não é novela, é documentário, você quer a fuga da realidade. Então o folhetim tem muito disso, sabe? Toda novela que tenta impor uma realidade muito pesada não dá certo. Mas fora A Viagem, então, você é contra o remake? Você é a favor do remake? Não, eu não sou contra o remake, eu sou a favor do remake. Eu acho que as novas gerações têm que conhecer histórias boas, merecem conhecer histórias boas que fizeram sucesso no passado. Por que não? O cinema, Hollywood faz remake desde sempre. Um dos filmes candidatos ao Oscar esse ano, Nada de Novo no Front, é a terceira versão de uma mesma história. Nasce uma Estrela com a Lady Gaga, era a terceira versão de uma mesma história, sabe? Então, por que não fazer remake de novelas? E eu acho que é isso, umas novelas que tecnicamente você pode fazer melhor em HD, vamos fazer Tieta de novo, sabe? Tieta é uma que merece remake, eu acho. O que mais você acha que merece, então? Eu quero saber você agora, que até agora eu ia citar o Bem Amado, mas o Bem Amado já teve um filme não faz muito tempo, né? Teve o José Wilker e o Marco Nanini. Eu acho que o Bem Amado daria. Roque Santeiro, eu tô pensando aqui. Roque Santeiro... Se você entregar para um bom autor fazer a adaptação, dá. Porque Roque Santeiro foi uma novela muito propícia lá naquele momento da redemocratização do Brasil. Mas hoje é só trocar as piadas. Que rei sou eu, que rei sou eu, passou da hora. Que rei sou eu. Eles falam que a encomenda do Deus Salve o Rei era pra ser que rei sou eu e acabou virando aquilo ali. Nossa, alguém não quis, falou assim, mas era pra ser que rei sou eu. Aí a Globo fica encafifada, fala, talvez não vai dar mais certo. Sim, porque fizeram isso aí, né, em vez de fazer que rei sou eu. Uma outra pergunta que eu queria fazer pra você, na seara das novelas ainda. Já falamos de remake, assunto polêmico, você fala que as pessoas sempre perguntam pra você, né? Remake ou não remake? Novela, pra mim, tem uma coisa curiosa, que eu fico com a raiva quando eu vou ver na Netflix uma série que era pra ser um filme, sabe? Sei. Eu vou ver na série falando, mas isso não é uma série não, gente. Isso é um filme que dividiram em 4 e estão enrolando. Enrolaram, né? Enrolaram pra, sei lá, 12 episódios, mas você pensa, gente, mas... Precisava de 12 episódios. Assim como um filme de 3 horas, você termina e você pensa, mas precisava de 3 horas? E tem uns que terminam em 3 horas e eu falo, nossa, precisava de mais, que eu não terminei de saber. Tem uns que são bons, menino. Mas por que você entrou nesse assunto? Porque eu ia dizer, pra mim, filme é filme, série é série, novela é novela. Exato. Eu fico muito feliz de ver um filme que é uma história de um filme. Pelo que eu não fico depois, ai meu Deus, queria que contasse mais, tivesse uma série. Eu fico muito feliz de ver uma série que eles me apresentam lá, sei lá, 12, 24 episódios, eu falo, eu queria ver realmente, tinha mais história pra contar. E fico muito feliz, igual eu estava falando, uma novela que aproveita o veículo da novela. Nenhum outro lugar tem 200 capítulos para você contar uma história. Para você contar uma história que só dá para contar em 200 capítulos, sabe? Sim. Porque tem muita coisa para falar. Sim. Tipo o Clone. O Clone, para mim, é uma das grandes novelas do Brasil no mundo. Concordo. Não só pela mistureba de coisas, mas porque, eu sempre falo, tem uma cena do Clone que é lá do meio pro final, que é uma cena
que ela segura 5 minutos, sei lá, um tempo assim, minutos, só no close das reações dos personagens, com a gente pensando, o que esses personagens estão pensando? Porque leva 100 capítulos pra gente saber tudo que leva até ali, sabe? Quando abrem a porta e o clone entra na casa do Reginaldo Faria, tá a Vera Fischer, a amante dele, a avó dele, né, a mãe da deusa, tá ali também, que é a Zezé Mota, né? Tá o irmão dele, que é o clone, e ninguém nunca tinha visto ele. Então, você está vendo 50 capítulos de vida de cada um daqueles personagens na reação deles. Isso só dá numa novela, né? É uma catarse, né? É uma catarse. Porque é uma expectativa que começou a ser criada lá atrás, desde o primeiro capítulo, e teve o seu ápice naquele momento, né? E mesmo assim eu preciso de história para a primeira semana. Eu preciso Sim. de história para o primeiro dia. Sim. Só que aí tem umas histórias que realmente levam 100 episódios para chegar naquele ponto. Não é me enrolando, não é indo e voltando. Exatamente. É fazendo esse novelo da E o Ivanilda público, Janete. ele é tão PhD em novela que ele sabe quando o autor está enrolando, né? Ah, sabe. Ah, todo mundo Mas eles sabe. voltaram de novo. Eles exato, sabem, eles sabem. Aí eu ia perguntar isso para fazer a cama para a grande pergunta. Essa última novela da Glória Pérez. Glória Pérez falou, não, essa vai ser minha última novela, tô cansada disso aqui, vou arrebentar com a novela, vai falar de redes sociais, vai falar de travessias. Prometeu pra gente a novela toda, entendeu? O que aconteceu? Gente, nem eu sei o que aconteceu. Tá dando menos que a Cláudia Mendes falava no Sai de Baixo, tá dando menos que a Chispita. Tá dando menos que a novela que deu menos. Sabe? Tá dando menos que as reprises na pandemia. Sim. Tá muito ruim. Eu acho que começa já com um problema que ela prometeu uma coisa que ela não cumpriu, né? Que aquela história que ela vendeu, porque a novela foi vendida em cima de uma história sobre deep web, fake news, deep fake, sabe? E essa trama de fake news, ela esgotou-se, sei lá, em 2 semanas. É porque o princípio dela não existia, né? Do jeito que ela armou a trama, a resposta é muito simples pra gente. Então, não tem essa trama. Aí você pensou, gente, porque quando é Glória Pérez tem uma assinatura, tem uma marca. A gente espera de Glória Pérez que ela fale de crianças desaparecidas, que ela fale de transplante de coração, de barriga de aluguel, de tráfico humano, de esquizofrenia, etc. E ela leve de clonagem humana e ela leve aqueles 200 capítulos para ela tratar daquele assunto. Só que, de repente, ela prometeu uma coisa nessa nova novela Travessia, esgotou em 2 semanas, de repente, ficou o quê? Ficou a trama do casal protagonista brigando pela guarda do filho, que é uma coisa chatíssima, que ninguém quer ver isso. Ninguém quer ver. Ninguém quer ver isso, briga de casal. Sobrou pra ela o Rômulo, a Jade, o Humberto Martins e a Jade Picon. O que faz Você com quer esse ver povo? isso? Eu não quero ver isso. Não. E pior ainda, ela veio de uma novela que é considerada uma das melhores novelas dela, que é a Força do Querer. É uma grande novela. Eu Grande acho novela. Glória Pérez bissexta. Eu acho que ela acertou muito e errou muito na carreira dela. Tem grandes acertos. Clone, pra mim, é uma das maiores novelas do Brasil. E acho que quando ela erra também, ela fala, ai, quer saber, tô errada, não vou nem trabalhar mais, vou errar tudo aqui. Sabe Jorge, né? Nossa, tem América, um desastre. É uma época de outros desastres. É uns desastres na Globo que a gente fala, mas você comparar a audiência, mas é que naquela época a fratura exposta na Globo dava audiência. Mas, nossa, era um desastres. Ela escreve sozinha, né? Isso pode ser por isso que é difícil você decolar o Boeing de novo? Então... Ela escreve sozinha. É como a gente havia... Sozinha, só ela. Como a gente havia falado, em pé. Em pé, pra não doer a coluna. Ela escreve em pé. Pra não doer a coluna, que ela aprendeu, acho que com a Janete. Como a gente havia falado há pouco, os autores, eles vão envelhecendo e vão perdendo gás, né? Eu não sei, eu sinto uma Glória Pérez enfraquecida agora. Uma Glória Pérez cansada, sabe? A Glória, gente, ela trabalhava pra Janete Claire, né? Então ela foi colaboradora da Janete numa novela. Ela aprendeu com a Janete. Inclusive, eu acho até que é escrever em pé. E, pra mim, o que eu observo, a gente sempre brinca, né? Como é que a Glória faz uma novela? Ela pega um grande problema da ciência, uma grande campanha, tipo, crianças desaparecidas. Sim, merchandising social. Pega um país, Índia, junta tudo e dá uma novela. Isso. Mas pra mim, na verdade, o que a Glória tenta encontrar é o dilema ético nas questões. Desde Barriga de Aluguel. O dilema ético. Qual é o dilema ético? E o dilema humano também. A barriga de aluguel. Mas e se a barriga não quiser entregar? E de quem que é esse bebê? E o amor dessas pessoas envolvidas? De corpo e alma, né? Transplantou o coração lá coração, e o cara viu na mulher transplantada a falecida e explode o coração, que ela repetiu depois no clone, repetiu depois
Eu acho que em Caminho das Índias também, essa questão da pessoa de uma cultura muito enraizada se apaixonar por uma pessoa que é fora da cultura dela. O dilema ético e o dilema amoroso. Posso, não posso? Exato. Essa é a questão dela. Exato. E essa acho que não funcionou, né? Não também, tem nada gente, como é que a disso. gente ia confiar numa bolsonarista pra falar de fake news? Quem disse isso? Pode falar mais você. Não queria colocar você nessa saia justa. Mas você acha que a questão se esgotou e ela ainda não achou a outra? Acho que não tem mais... Ela vai ficar enrolando... Diferente do Valsir, que a gente falou há pouco, que ele muda tudo, que ele dá Você não dá... Sabe? Ele não tá nem aí, ele jogou 2 semanas de novela fora. Exato, exatamente. Refaz tudo, ela não tá afim de refazer nada. Aquela que virou meme, que a menina entra, como chama? Que a menina entra e fala, vocês não sabem o prazer de estar Outro de volta. lado do paraíso. Ele jogou duas ou 3 semanas da novela fora, a novela não estava decolando. Porque a novela começou no final do ano, a audiência não estava boa, de repente ele virou tudo e aí a audiência subiu. Não, ele era uma primeira... Como é que chama? Primeira fase. Que Sim. ele falou, joga as 3 semanas no lixo, edita, joga tudo num capítulo só que vai começar a virada na próxima e foi. E funcionou. Ele não tá nem aí. Ele vira a novela. Exato. E eu acho que a Glória não está disposta a fazer isso, pelo menos não em Travessia. Eu acho que entendo, é uma disposição. Porque o Valsir, se conversa com ele, você vê que ele tem tantas ideias na cabeça, que ele fala, vocês não gostaram dessa história? Eu tenho mais 15 na cabeça. Tudo bem, eu prometi dinossauro, mas não vai ser mais dinossauro não. Vou contar uma outra pra vocês aqui, do cara que se jogou num prédio que... E ele vai, tudo bem, vocês não querem essa? Tem outra aqui, ó. Sim. E ele vai tirando coelho da cartola, mas eu acho que... Lembra aquilo que eu falei no começo? O cara fala, não quero ouvir ninguém, eu vou contar essa história mesmo. Exato. Só que, né, ela não quer ouvir o que o povo critica. Ela critica quem critica a novela dela. Então, realmente, ela não está disposta. Lembra daquele meme? Não estou disposta. Não estou disposta. É, Glória Pires. Era Glória Pires, agora é Glória Pérez. Então, vamos chegando no final. Grandes autores de todos os tempos, que você acha os que não é os que são os melhores, os que você gosta mais. Os que eu gosto mais. O Cassiano Gabus Mendes, que eu citei há pouco. Você sabe que uma das novelas preferidas é Perigosas Peruas? Eu não tô dizendo que é boa, mas eu adorava Perigosas Peruas. Não era do Cassiano, era do Lombardi. Mas é Cassiano, a premissa é Cassiano e o Lombardi segura. Ele tá vivo ainda. A última dele é Mapa da Mina. Desculpa, eu perdi. Perigosas Peruas, a premissa é Cassiano. Cassiano? É um argumento do Cassiano. Não sei. Eu tenho quase o Cassiano participou da novela, como ator. Ele era o Torremolinos, mafioso. Eu acho que o argumento é dele. Eu tô até com medo de falar isso pra você. Mas então, minha novela preferida é de Carlos Lombardi agora. Mas eu acho que aquele argumento é dele. E o Mapa da Mina era tão ruim, né? Era a última do Cassiano. Foi a última dele. Ele faleceu logo depois que terminou essa novela. Eu gosto. Cassiano é ótimo. E gosto do Lauro César Muniz também. Esse saiu cedo da Globo, né? Saiu cedo da Globo. Ainda tinha mais gás pra dar. Tinha. Não sei o que aconteceu ali. Foi pra Record. Escreveu Máscaras, coitado. Mas antes ele escreveu o Poder Cidadão... Paralelo e Cidadão Poder Brasileiro. Paralelo e Cidadão Brasileiro são boas. São boas. Carlos Lombardi também fez muita maluquice. Muita maluquice boa, né? Bebê a Bordo, 4x4, com o Banacan, O Uga Uga. 4x4 pra mim que também merece remake. 4x4 é muito bom, tem muita trama ali. Tem muita porque coisa é boa. brega chique vezes 2. Porque 4x4 é uma premissa de São 4 personagens mulheres. diferentes que vão trocar. Elas trocam. Elas não trocam de lugar, mas elas vão todas se infiltrando novas identidades, na família das outras. Exato. Isso é muito bom. Pra tentar mexer com os caras que traíram as outras, enfim. Silvio de Abreu, pra mim, grande autor de novela Também, da Sete. grande autor. E Próxima Vítima, pra mim, é uma das melhores Vítima. novelas Rainha dele. da Sucata também é uma novela muito boa. Rainha da Sucata é muito bom. muito boa. Não, Rainha da Sucata é muito bom, mas Próxima Vítima eu gostava Próxima mais. Vítima também, Embora o maravilhosa. final não me agrade, eu odeio o final que eu gravo 8 e exibo Mas qualquer qual dos dois finais? Nenhum, porque esses finais que grava 8 e aí é qualquer um, pra mim eu não quero ver, eu quero saber qual era. A Agatha Christie não escrevia 8 finais, entendeu? Quem era? Eu queria perguntar pra ele, Silvio, pra você, quem era o assassino? Esse dia eu vou ficar feliz. Mas ele escreveu só 2 finais. Ele escreveu o Ele Cécio Thierry e o Zé Bolacha. Não, o Cécio Thierry, que foi gravado pouco antes de ser exibido, né? No mesmo dia que foi exibido o último capítulo, com o Cécio Thierry era o assassino. E depois eles voltaram, depois da novela ter acabado já, eles chamaram os atores de volta em estúdio para gravar o segundo final, que era com o Otávio Augusto, que é o que foi vendido para fora. Mas tem um com o Lima Duarte também. Não, o Lima Duarte não era tem assassino, esse? não. Bom,
Saudades também. Próxima Vítima Também, pra mim novela mexia ótima. porque antes de Quem é o Assassino não tinha que morrer alguém uma semana, você falava, meu Deus, quem vai morrer na semana? Acho bem. Além da gente querer saber quem era o assassino, a gente queria saber quem era a próxima vítima. Esse era o mote Na da verdade, novela. muito mais interessante saber quem era a próxima vítima. Exato. Os atores deviam ficar decepcionadíssimos, porque morria uma pessoa, morria um núcleo, né? Imagina! Não é só que morreu fulano, acabou aquele núcleo da novela. Ai, gente, era tão divertido essa época. E Que Rei Sou Eu, pra mim, também. Que Rei Sou Eu também é o marco. Embora você esteja falando dos autores, pra mim, Que Rei Sou Eu é uma que tá sem remake ainda. Tá sem Vamp remake. também. Essas novelas todas tem no Globoplay, sabia? Eu sei, mas eu quero ver ela refeita mesmo. Tá ok. Entendeu? Eu queria ver um novo olhar sobre Ok. aquilo. Eu não queria ver O Beijo do Vampiro, eu queria ver outro Vlad. Escolhe outro Vlad aí. Eu não queria nem ver outro. Ai, vamos voltar e falar mais de novela. A gente não bom. falou quase nada. Quanto Não, tempo a gente não. ficou falando aqui, o Wellington? Bobagem. Imagina, gente, 40 minutos e vai ter gente reclamando. Como assim vocês não falaram de Éramos Seis do SBT? Como assim vocês não falaram de Pícara Sonhadora? Ai, mas Pícara Sonhador. A gente fala de novelas brasileiras. Brasileiras. Como assim vocês não falaram de Fascinação? Ai, Fascinação. Fascinação, pra mim, é uma das minhas novelas favoritas. Também é bem bonitinha a Fascinação. sabendo. É do Valcir. Bonitinha. Até hoje eu lembro aquela abertura ali. Eu gostava daquelas novelas do SBT. É? As Pupilas do Senhor Reitor. As Pupilas era ótimo. É. Pérola Negra. Pérola Negra é Creiton Sarzi já adaptando mexicana. Adaptando mexicana, Minha amiga verdade. faz, Marcela Leal. Tá vendo? A gente não deixou... Ó, vou fazer o seguinte. Como vocês gostaram, se vocês gostarem, eu chamo depois Nilson pra gente falar de novelas mexicanas. Porque são duas pessoas que não sabem nada de novela e de repente resolvem falar sobre novela. Não, e a gente falou só de novela, falamos um pouco de ator, falamos um pouquinho só de autor. autores. Não, você vai voltar pra gente falar de remakes. novela mexicana, a gente vai falar. Tá bem. Tá bom? Vou ter que estudar antes, então. Muito bem, você que gostou, se inscreve aqui no canal, vai lá nas redes do Nilson Xavier, se você procurar... Arroba teledramaturgia. É @teledramaturgia. Não procure Nilson, não procure Nelson e não procure Newton. @teledramaturgia, ele tá sempre falando de novela, ele tem colunas, ele tem um site, tem tudo sobre novela lá. A gente tá aqui toda sexta e domingo e às vezes a gente bate papo com entrevistas que eu gosto de fazer. É uma desculpa que eu tenho para chamar as pessoas aqui para bater um papo comigo. Então, muito obrigado, espero que você tenha curtido e divulga aí, gente. A gente precisa de novos inscritos aqui no canal, tá bom? Tchauzinho. Tchau, tchau. Obrigado, Bruno, pelo convite e obrigado pelo prestígio.